Muito boa noite! Sejam muito bem-vindos à nossa aula Como Estudar SUS, uma aula tão esperada por tantos aí, né? Hoje eu vou passar dicas valiosas para vocês, tá? Então, hoje a gente vai passar aqui por algumas dicas importantes que eu espero que te ajude no teu estudo sobre o SUS, tá? Vamos lá começar? Hoje eu nem vou dar aviso, nem vou enrolar não, vamos direto para a aula, tá? Então, gente, são 10 passos, 10 dicas, vamos dizer assim, que eu selecionei para ajudar vocês a chegarem no objetivo da aprovação através do estudo do SUS. A gente sabe que SUS aí, né, é um assunto considerado por muitos como um assunto difícil, um assunto chato. Então, por isso, eu que já estudo SUS há um tempo, aí que trabalho com SUS todos os dias, vim aqui dividir com vocês alguns passos, vamos dizer assim, para facilitar o teu estudo, tá? Para que você possa otimizar o teu tempo de estudo. Primeiro deles é você desbloquear o seu estudo sobre o SUS. Como assim, doutora? Eu tô bloqueado? Talvez. Algumas pessoas, e não é um número pequeno, se encontra com bloqueio em relação ao estudo do SUS. E eu já fui uma dessas pessoas, né, gente? Por quê? Porque a gente tem aquela coisa cultural de o SUS não funciona, o SUS é tudo ruim, o SUS é chato, o SUS é complicado. Eu já fui tentar ler lá aquelas leis e eu não consigo entender nada. O SUS é difícil e por aí vai, tá? Então lá atrás, quando eu tive o meu primeiro contato com o SUS, quando eu precisei estudar SUS pela primeira vez, eu fazia graduação de fisioterapia, né? Eu tava na graduação e aí acho que o nome da disciplina era saúde coletiva. E aí eu tive as primeiras aulas, eu já com todas as letras odiei, tá? Porque eu falava assim, nossa, mas isso é muito chato. É muito chato. Era uma aula expositiva, bem tradicional. Não tô culpando o professor, tá? Por isso que eu vim aqui falar isso pra vocês, porque na verdade eu tava muito bloqueada, né? Na minha família, minha mãe era uma daquelas pessoas que fala, o SUS não presta, tudo no SUS é ruim. Eu acho que você tem alguém na sua família, ou até você mesmo já deve ter falado isso. Deus me livre precisar do SUS. Quando na verdade, gente, a gente usa o SUS aí direto, tá? Mas isso é tema para outra aula. Mas enfim, o SUS é chato, o SUS não presta, o SUS não funciona. Todas essas frases, todos esses pensamentos vão bloquear o teu aprendizado, mas vão bloquear muito. Não é coisa da boca para fora, não é bobagem, tanto é que é o primeiro passo que eu coloquei na nossa aula de hoje, tá? Porque me bloquearam durante muito tempo. Eu fui para a prática de saúde coletiva lá na graduação de fisioterapia, terminei fisioterapia, fui fazer medicina, tive a parte teórica do SUS e aí ainda estava bem bloqueada com aquele pensamento de que o SUS é complicado, de que o SUS é chato, até porque eu já vinha daquela impressão, né, da primeira graduação. Até que eu realmente decidi, não, peraí, vamos dar uma chance para esse tal de SUS. Vamos abrir a mente, vamos de fato sentar, vamos de fato... Deixa eu ver do que trata o SUS. Porque, de fato, a gente tem esse mau hábito, né? De estar falando muito, de estar indo na onda de todo mundo. O SUS não funciona. Doutora, você está dizendo que o SUS é maravilhoso. Não estou dizendo isso. A gente tem muito que melhorar na prática, tá? Com certeza. Tem muitos desafios, eu trabalho, gente, no SUS diariamente, então, de fato, tem muitos desafios, tem muita coisa que pode ser melhorada, né? Mas o SUS não é horrível como a maioria das pessoas fala. O SUS não é horrível como eu pensava que era, até eu conhecê-lo, tá? Até eu me permitir conhecer, até eu desbloquear. Então, enquanto você não tirar essa imagem da sua cabeça de que é chato, isso sabota o seu aprendizado, gente, não tem como. Tu vai começar, é a mesma coisa se tu for comer uma comida já dizendo que ela é ruim, que ela é horrorosa, sem nem ter experimentado, sabe? Então, não, eu vou comer salada, mas eu odeio salada, mas é tão ruim, mas tem um gosto tão horrível, não sei. Tu nem experimentou, tá? Então, a primeira coisa que eu vou te orientar a fazer por experiência própria é desbloquear. Não, peraí, a partir de hoje eu vou aprender, eu vou me permitir entender um pouco mais sobre o SUS, eu vou me permitir conhecer um pouco mais sobre o SUS. Eu tive a oportunidade de, quando eu virei interna, eu amadureci muito, gente, no curso de medicina, porque daí eu tive filha, né? Minha primeira filha eu tive durante o curso da medicina, foi planejado.
tá? Foi planejado, para quem tá achando aí que não foi. Mas enfim, eu ganhei uma maturidade muito grande com a maternidade e isso foi muito bom para mim enquanto aluna, porque eu tava entrando no internato, que são os 2 últimos anos do curso, é o período que você mais precisa se dedicar. Eu tinha um bebê pequeno, mas foi o período que eu mais me dediquei nos estudos. Foi o período que eu desbloqueei muito aprendizado na minha vida. Foi um período que eu tive um aproveitamento muito bom, sabe? Não tô dizendo para você ter um filho, pelo amor de Deus. Eu só tô dizendo para você desbloquear o teu aprendizado sobre o SUS, tá? Então faz isso. Eu fui pro internato, eu fui pra prática, eu fui para um postinho, tá? Atendendo um postinho com a mente completamente diferente. Se não, peraí, deixa eu conhecer isso aqui. Deixa eu estudar, deixa eu pegar os materiais, deixa eu ler, deixa eu entender. Será que é realmente tudo isso que eu penso que é? Será que realmente não funciona, que é enxugar gelo, trabalhar no SUS, né, como muitos dizem? Será que é tão chato assim? Será que é tão difícil assim entender o SUS? E eu descobri que não. E foi uma surpresa tão bonita, eu me apaixonei tanto, que de todas as áreas do internato que eu passei por pediatria, passei por obstetrícia, passei por cirurgia, de todas as áreas foi onde eu me encontrei como médica, foi onde eu decidi, eu gostei tanto, eu achei tão bonito aquilo ali, sabe? Foi onde eu me senti médica de verdade, ajudando aquelas pessoas que tanto precisavam. E nós, profissionais da saúde, fazemos realmente a diferença na vida dessas pessoas. Então, vai estudar SUS pensando nisso, tá? Que talvez sim, talvez você esteja estudando aí para uma prova que você nem vai usar tanto. Algumas provas caem em SUS, né, de residência profissional numa área que talvez você nem vá trabalhar diretamente com o SUS, mas igual desbloqueia isso. Tira da tua cabeça que é difícil, tira da tua cabeça que é chato, tá? Segue esse passo. Primeira coisa que a gente vai combinar aqui hoje é desbloquear a mente, tá bom? Então bora ver todo mundo desbloqueando aí. Qual é o segundo passo? É você se perguntar por que você está estudando o SUS, tá? Isso é importantíssimo. Porque para você estudar os conteúdos de SUS que você precisa estudar, você vai precisar sentar numa cadeira, pegar lá as tuas apostilas, pegar... Nossa, o cachorro do vizinho tá super ajudando a aula da gente, mas não tem problema. Pegar as apostilas, tá? Vai precisar pegar o teu material e você vai ter que passar um tempo ali sentado, estudando, lendo, fazendo tudo. Então, não faz sentido se você não souber, não tiver clareza sobre o porquê você tá fazendo isso, tá? Então, qual é o teu objetivo? É uma aprovação? É passar numa prova? Você precisa, gente, de automotivação para seguir estudando. O que acontece com muita gente que vai estudar SUS? Vai lá, faz bonitinho, bota todos os assuntos que precisa estudar sobre o SUS, aí começa a estudar, né? Geralmente lê História do SUS, lê 8080, começa estudando e faz, não, isso é muito chato, aí já começa, né? O horário de estudo já vai pro beleléu, já começa a fraquejar, eu não aguento, isso aqui não é para mim mesmo, não dá para mim, e desiste. Por quê? Porque, na verdade, essa pessoa não sabe nem por que, de fato, que ela está estudando o SUS, tá? Não estuda SUS só por estudar SUS. Você tem um objetivo. Qual é? É ser aprovado na prova? Cara, eu sempre dou essa dica. Cola na parede, tá? Eu estou estudando SUS porque eu quero ser aprovado em tal coisa. Eu estou estudando SUS porque eu quero melhorar profissionalmente. Eu estou estudando SUS porque eu quero ser um profissional que vai trabalhar na atenção básica. E eu preciso entender disso. Então, gente, isso vai trabalhar muito a tua automotivação. Qual é o teu porquê? Você precisa se automotivar. E a automotivação tem como a gente alimentar, tem como ser aprendida? Sim, tem sim, tá? Eu brinco que quanto mais você malha, né? É um músculo. Quanto mais você malha, mais o músculo vai crescendo. Igual é o teu cérebro. Quanto mais você alimenta ele, quanto mais você alimenta a sua automotivação, ou seja, o que seria esse alimento? Seria exatamente te lembrar do porquê, tá? Então, voltar sempre pro porquê você está fazendo aquilo, tá? Então, vai exigir dedicação. E tudo que exige dedicação e disciplina, a gente precisa se manter motivado, porque senão vai ter um pico de empolgação, motivação e depois você vai largar o estudo, tá? Então, o teu porquê, ele é muito valioso. Ele é individual, tá? E eu preciso que você anote isso e que você tenha clareza. Porque eu quero, para ser aprovado um concurso. Quando é esse concurso? Onde é esse concurso?
né? Qual é a data desse concurso? O que esse concurso vai te trazer? É só ser aprovado por ser aprovado? O que tu vai ganhar com esse concurso? O que ele vai te proporcionar, né? Quais são os sonhos que você vai realizar com essa aprovação? Isso são os seus porquês. É isso que vai te manter motivado para seguir estudando SUS, tá? Então, por exemplo, quando eu fiz esse concurso do trabalho que eu tô agora, eu fui lá revisar toda a legislação do SUS, estudar bastante sobre o SUS, e o tempo inteiro eu pensava, não, mas eu quero estudar, porque eu quero entrar nisso, porque tem... E aí vinham todos os outros planos secundários a essa aprovação. Não é aprovação por aprovação, né? É uma carreira profissional, é a realização de um sonho, é um estilo de vida, é ajudar propósitos maiores, como ajudar pessoas, é trabalhar com o que gosta, tá? Então, esses porquês, eles precisam estar bem estabelecidos e claros na tua mente, para tu se manter automotivado ali, com o cérebro sempre no gás, para você ter constância, para você continuar. Porque a maioria das pessoas desiste, você sabe disso. Quantas vezes você já desistiu de alguma coisa que você queria, né? Então, pra gente se manter automotivado, qual o porquê? Por que você está estudando SUS? Terceiro passo, para você estudar SUS, esse aqui é para quem está fazendo prova, que é a maioria de vocês, né? Para quem está se preparando aí para uma prova. Gente, estude o edital. Não adianta estudar SUS por estudar SUS. Se você já teve a oportunidade de abrir aleatoriamente SUS, legislação do SUS, vão ter tantos documentos que nem se você passasse a vida inteira... Eu nunca estudei todos os documentos da legislação do SUS, não tem como. Eu acho que ao longo da vida inteira, talvez lá para os 100 anos eu consiga. Sempre tem políticas novas que estão sendo lançadas, até porque o SUS ele funciona muito de acordo com as necessidades de saúde, que vão surgindo e vão mudando de acordo com o estilo de vida das pessoas. Então, gente, como qualquer coisa vai sendo aprimorado, né? Por exemplo, a gente tem aí uma coisa recente que é o Previne Brasil, que tem os indicadores de saúde, é uma coisa que pode estar no teu edital, né? Tá no edital aí de várias provas de concurso, estava no meu edital quando eu fui fazer a prova. Então, o Previne Brasil é uma coisa nova. Quem estudou SUS há 10 anos atrás, não existia Previne Brasil, né? Não existiam esses indicadores, esse repasse de recurso financeiro, isso é algo novo. Então, não simplesmente bota lá no Google legislação do SUS, porque você vai enlouquecer, tá? O que você vai fazer? Tá, qual a prova que eu vou fazer? Tem edital já? Se tem edital, pega o edital e você vai imprimir esse edital e você vai marcar, tá? Você vai anotar, calma, quais são os assuntos do SUS que vão cair na minha prova? Porque inicialmente eu vou focar nisso, tá? Nos assuntos que vão cair na minha prova. Doutora, mas veja só, eu tô estudando para fazer um concurso e ainda não abri o edital. Eu soube que abriu o edital, né? Ou eu já sou profissional da atenção básica, eu já trabalho, mas eu quero muito estabilidade, porque eu sou contrato e eu quero passar no concurso. O gestor do meu município disse que está para abrir aí um concurso e eu quero estar preparado para quando esse concurso abrir. Até porque grande parte das vezes eles avisam um pouco em cima do laço, como a gente chama, né, no popular. Eles avisam que abriu o edital e em seguida é a prova. Você não tem tempo muitas vezes, até porque quem já trabalha sabe da rotina do trabalho, né? Então assim, doutora, então eu não tenho esse edital na mão, agora como é que eu vou estudar SUS? Como é que eu vou fazer isso? Bem tranquilo, você vai pegar o último concurso que teve para a tua categoria profissional e vai se basear por aquele edital, tá? Pode mudar alguma coisa? Pode, mas geralmente a maioria permanece, tá? Então você precisa ter um ponto de partida. E o ponto de partida para estudar SUS, de quem está se preparando para fazer qualquer prova, seja uma prova que já está marcada, uma prova que ainda pode surgir como um concurso público, uma promessa aí de concurso público, ou você que é estudante de graduação e você quer se formar, e quando você for se formar, você vai pegar o primeiro edital que tiver e você vai fazer lá para fazer um concurso público para trabalhar na atenção básica. Já existem editais anteriores, você vai estudar o edital anterior. Então, você vai pegar esse edital e vai ver o que caiu do SUS. Por exemplo, Política Nacional de Atenção Básica é um assunto, gente, que tá aí sempre presente, tá? É o coração do SUS, é a política, tá? Muitas das questões de prova e tudo vem da política. Lei Orgânica da Saúde, Lei 8.080, geralmente está presente, porque foi lá no início, quando foi criado o SUS e tal. Então, assim, tem assuntos que vão se repetir. Então, você precisa ter intimidade com o teu edital, tá? Seja ele já existe, já tem uma data para a tua prova, ou seja, uma prova que você sabe que vai fazer, então você vai estudar editais anteriores, tá?
Quarto passo, horário de estudo. E quem estava no grupo do WhatsApp já ganhou esse horáriozinho de estudo aí. Gente, horário de estudo é fundamental, principalmente para nós, para a vida adulta, né? Quando a gente tá lá no colegial e tudo, algumas pessoas até fazem esse horário de estudo, né? Mas daí a obrigação da gente basicamente é estudar, né? Você que, como eu, está na vida adulta, que tem filho, que tem casa, que tem louça para lavar, né? Então, que já trabalha, o tempo de estudo ele é mais curto, então ele precisa ser otimizado. Esse horário de estudo deve ser individual, de acordo com a sua realidade, e deve ser muito realista. Não adianta, gente, botar um horário de estudo impossível de cumprir. Tem gente que se empolga e faz, não, peraí, mas eu vou estudar 5 horas por dia, né? Sendo que trabalha ali 40 horas semanais. Será que você vai conseguir? Tendo filho, tendo louça, às vezes a gente tem um dia difícil. Faz um horário de estudo dentro da tua realidade. É 1 hora por dia que você vai dar o gás. Mas você precisa otimizar, você precisa se planejar. Então, eu estudei o edital, vi tudo que ia cair. Agora eu vou dividir esses conteúdos em blocos e eu vou dividir por dias. Então, nessa semana, esse horáriozinho de estudo aí que quem estava no grupo do WhatsApp recebeu, exclusivamente quem estava no grupo do WhatsApp, é um horáriozinho de estudo semanal. Então, toda semana você vai imprimir um desse e vai botar lá. Não, de manhã eu tô esse horário aqui, eu tô trabalhando, mas dessa hora a essa hora eu consigo. Eu sempre gosto de deixar um horáriozinho extra, tá? Então, às vezes acontece, né? Às vezes acontece, é raro, mas acontece. É aquela coisa de você ter um horário livre. Aconteceu alguma coisa, surgiu um horário livre na tua vida. E aí você não sabe nem o que vai estudar. Porque aquele horário livre veio de última hora. Ai, faltou energia no teu trabalho, te liberaram mais cedo. Uma coisa bem hipotética. Mas acontece, aconteceu alguma coisa e você foi liberado mais cedo hoje do trabalho, e aí você foi para casa mais cedo e tem um horário a mais para estudar. O que é que você vai fazer? Você vai ficar lá assistindo Netflix, sentado olhando TV, perdendo tempo de vida? Não, você já tem lá um conteúdozinho extra. Eu geralmente recomendo nesse conteúdo extra questão, tá? Resolver questão. Mas você precisa se programar. Eu recomendo fazer o teu horário de estudo semanal todo domingo, tá? Você já sabe mais ou menos qual a linha de estudo você vai seguir, porque você estudou o edital. E daí todo domingo é o momento que tu vai planejar o teu estudo da semana, tá? Então pega lá aqueles assuntos do SUS, é 1 horinha de estudo, tal hora, hoje eu vou estudar isso, essa parte da lei, amanhã eu termino essa lei, depois de amanhã eu vou começar esse outro assunto, aqui eu vou assistir videoaula, tá? Então se programa, tenha um horário de estudo. 5. Identifique os seus inimigos. Deixa eu só voltar aqui, é isso mesmo. 5. Identifique os seus inimigos. Os meus inimigos? Como assim? Quem são os seus inimigos? Procrastinação produtiva é um inimigo muito comum que todos nós já passamos alguma vez na vida. O que é uma procrastinação produtiva? Você sabe que tem que estudar SUS. E se você é bloqueado com SUS, acha que o SUS é chato, é difícil, a chance de você procrastinar é 10 vezes maior. E aí é aquela procrastinação produtiva. Você sabe que tem que estudar, não, mas é melhor eu lavar prato, porque peraí, deixa eu lavar um prato agora, que essa louça não pode esperar. Menina, eu vi aqui que tem uma poeira em cima desse armário, eu acho que eu vou subir aqui e vou tirar toda essa poeira. Ai, mas a grama, eu acho que já tá na época de cortar a grama. Procrastinação produtiva é quando a gente arruma outra coisa para fazer, para procrastinar o que a gente precisa fazer. E essa coisa, geralmente a gente tem a falsa sensação que é produtiva, tá? Ah, não, peraí, mas eu vou cozinhar a comida da semana inteira, hoje e agora, no meu horário de estudo, sabe? Por quê? Porque, na verdade, o seu cérebro não tá querendo aquilo, você já tem um bloqueio em relação ao SUS, você já acha que é algo chato, que é algo que, enfim, que você não vai conseguir, que é difícil e tal. Então, você vai para procrastinação produtiva, você vai tirar poeira de cima do armário, de cima do lustre, cortar grama, no horário que você devia estar estudando. Isso é um inimigo que você precisa identificar, tá? Então, por isso você precisa desbloquear, ter um horário de estudo para você identificar esse inimigo e você combater ele. Porque a gente só consegue combater o que a gente vê, o que a gente sabe, tá? Então, muitas vezes isso acontece com as pessoas, mas elas nem se dão conta, tá? Ah, eu tô muito atrasada, eu não estudei metade do que eu precisava estudar sobre o SUS.
Mas por quê? Porque talvez você teve a procrastinação produtiva na tua vida, tá? Então, opa, peraí, calma. Será que eu preciso limpar esse imóvel agora mesmo ou eu tô querendo fazer uma procrastinação produtiva? Identifica o inimigo para você combater ele, tá? Perfeccionismo. Ai, meu Deus, como isso aqui já aconteceu comigo. Você precisa estudar tudo sobre o SUS. Tudo que tá no teu edital, nas mínimas... Não, peraí, doutor, olha só. Não adianta, eu não vou ver videoaula, eu não vou ficar resolvendo questão. O que eu preciso é imprimir todas as leis, todas. A Política Nacional da Atenção Básica, que quem já imprimiu aí sabe que vai gastar muita tinta de impressora, porque é muito extensa. E se eu não ler tudo, não adianta. Eu não vou conseguir fazer a prova. Gente, eu vou confessar uma coisa pra vocês. Eu era a rainha da segunda chamada, tá? Então, assim, o que é segunda chamada, tá? Durante o início da graduação. Porque eu achava que eu tinha que estudar tudo para ir para a prova. Se eu não me sentisse 100% segura, e às vezes não dava tempo, porque a gente tinha aquela chamada semana de prova, né? Semana de prova é o quê? Tu tem prova de cardiologia na segunda, na terça tu tem prova de hematologia, na quarta tu tem prova de dermatologia. Então, cada prova dessa tem medicina mundo, né? Então, se eu fazia a prova da segunda, da terça, mas na quarta... eu sentia que eu ainda não tinha visto todo o conteúdo que estava lá no livro e tudo. Eu ficava insegura, né? Porque eu tinha esse perfeccionismo e eu preferia fazer a segunda chamada. E, gente, segunda chamada era uma prova muito mais difícil. Porque caía muito mais coisa. Mas eu era perfeccionista. Porque na minha cabeça eu preferia estudar o dobro, o triplo é ótimo. O triplo, né? Do que eu poderia ter estudado para aquela prova. Mas eu tinha que ver o detalhe, sabe o rodapé do livro? Eu sempre fui muito perfeccionista, isso sempre me atrapalhou muito em algumas coisas. E nos estudos, acabou que eu tive... Ai, doutora, mas é bom estudar mais, né? Nem sempre, gente, nem sempre, tá? Nem sempre estudar mais significa aprender mais. A gente vai ver isso, tá? Nem sempre passar mais tempo estudando significa ter um aprendizado mais efetivo, tá? Então, nem sempre. Tá? Então não seja perfeccionista, tá? Você não precisa saber o rodapé, você não precisa ficar parando e saber o detalhe do detalhe que tá lá na PENAB, tá? Você não precisa. Se você tá querendo estudar SUS, você tem que entender o SUS. Quando você entender, muitas das questões que você resolver vão ser intuitivas. Intuitivas, aquela legislação lá toda complicada, sim, vão ser intuitivas. Então, gente, não seja perfeccionista, tá? Esse é um inimigo que, assim, passei muito tempo combatendo, até que eu identifiquei ele. Opa, peraí, eu tô sendo um perfeccionista aqui, tá? Então, bora lá. Falta de disciplina. Eita, esse aqui tá presente, né? Esse aqui, muita gente aí vai dizer, nossa, falta de disciplina no estudo do SUS, que eu acho chato. Pois é. Lembre sempre, gente, o foco não é como ter disciplina, tá? Muita gente me pergunta isso. Como é que eu tenho disciplina, doutora? Você é tão disciplinada, como é que eu tenho disciplina? Não pergunte como você vai ter disciplina. Pense o que a sua disciplina vai fazer por você, tá? Então, por exemplo, eu quero ter disciplina para fazer atividade física. O que é que essa disciplina vai me trazer? Vai me trazer mais saúde, vai me trazer um corpo melhor, vai me trazer... Tá, eu quero ter disciplina para estudar, para ser aprovado. O que essa disciplina vai me trazer? Não é só estudar por estudar, né? É estudar porque a disciplina vai me levar para uma aprovação, a disciplina vai me inserir no mercado de trabalho como um profissional muito mais preparado. A disciplina vai fazer com que eu tenha confiança na minha prática profissional. Então, você tem que pensar sempre o que a disciplina vai te dar em troca, tá? E aí você consegue chegar nela. Isso é uma dica também que eu usei pra mim e tô trazendo pra vocês. A ansiedade pode ser um inimigo. Tempo disponível pode ser um inimigo. Estudar de forma passiva pode ser um inimigo, tá? Então, identifique os teus inimigos, tá? Eu não vou aqui, obviamente, gente, esses inimigos aqui merecem aulas mais aprofundadas, tá? Eu não vou aqui dar uma aula pra vocês, a nossa aula é como estudar SUS, tá? Não é uma aula sobre ansiedade, que a gente... Bem, mais na frente eu falo sobre isso pra vocês. Não é uma aula sobre tempo disponível, tá? Que isso aqui a gente tem que administrar, fazer gestão do tempo com horário de estudo. Mas é uma aula sobre como estudar SUS.
tá? Então, o que eu quero passar para vocês aqui nesse passo é identificar o inimigo. Falando em estudar de forma passiva, o que é estudar de forma passiva? Gente, eu não sei se vocês conhecem essa pirâmide aí, né? Conhecida como a pirâmide do aprendizado. A gente já sabe hoje que estudar de forma passiva não é efetivo. Então, o teu aprendizado, o aprendizado quando ele é passivo, por exemplo, eu acho que dá para vocês verem aí nessa... Eu tô sem óculos, tá ótimo para eu ver. Mas, por exemplo, ó, você só lê, então você aí que imprimiu toda a PNAB, que imprimiu toda a legislação do SUS e acha que vai ser aprovado lendo. Tá, o aprendizado passivo vai ser 10% de aproveitamento, tá? Você que tá só escutando, eu botei aqui um foninho e fui só escutando e eu acho que vai dar para fazer a prova, só escutando. Não é o melhor. Então, ler, escutar, ver e escutar são formas de aprendizado passivo, tá? Esse aprendizado passivo, ele geralmente é no máximo 50% aí eficaz, tá? Então, não é suficiente. Você precisa estudar de forma ativa. Como? Conversando com outras pessoas sobre o assunto, praticando através de questões, tá? Através de exercícios. Então, você vai lá, vai pegar a apostila lá de 1.500 questões gabarita SUS. Você vai pegar questões de concursos anteriores, você vai praticar, tá? Você vai ensinar outras pessoas. E isso é um aprendizado ativo, tá? E isso faz com que você realmente fixe o conteúdo. Então, um grande inimigo é você apenas ler. Eu passei muito tempo quando eu era mais nova, assim, eu falava, meu Deus, eu leio, e não fica metade do que eu leio, né? Você vai lá, faz uma prova naquela semana, daqui a 2, 3 semanas você vai esquecendo, né? Por quê? Porque não é uma forma eficaz. O estudo passivo, cada vez mais, tem estudos hoje falando dessa coisa de método de estudo, tá, gente? Isso aqui é muito importante. Então, você precisa estudar de forma ativa, você precisa praticar, tá? Então, 50% aí, ver, escutar uma videoaula, ok, é importante, você absorve o conteúdo, mas pratique, discute, fale com outras pessoas, ensine para outras pessoas, tá bem? Aqui... Falando agora para o 7º passo, consolide conhecimento. Como eu falei para vocês, uma das formas do estudo ativo é você praticar, né? A gente tem aí essa curva do esquecimento, né? Essa curva do esquecimento eu acho muito interessante, gente, porque ela vai falando, ó, com 1 hora o que vai ficando. Então, você imediatamente após o seu estudo, você tá lá com 100% do conteúdo na sua memória. E aí, ó, com 20 minutos, 1 hora, 9 horas, 1 dia, 2 dias, 6 dias, 31 dias, só ficou cerca de 20% do que você estudou. Então, a gente chama isso de curva do esquecimento, tá? Isso aqui é muito interessante. É verdade, doutora, eu já parei para pensar. Minha prova é daqui a 3 meses. Aí, o que eu estudar hoje, provavelmente daqui a 3 meses, né? Considerando essa estatística, eu já esqueci, né? Ficou 20%, ficou quase tudo. Como é que a gente combate isso? Consolidando conhecimento, fazendo revisões e praticando questões, tá? Então, aqui, ó, essa curva do esquecimento, você pode combater ela fazendo revisões periódicas. E a forma mais eficaz de fazer isso é resolvendo questão, tá? Então, aleatoriamente, você vai botar no seu horário de estudo algumas questões para você resolver, para você combater essa curva do esquecimento, porque vai estar todo momento você reativando aquela memória daquele conteúdo que você já estudou, tá? E fica um estudo mais dinâmico, um estudo ativo, e você vai ver como que o seu aprendizado vai para outro nível. Por experiência própria, gente, esse é um passo muito importante, consolide o conhecimento. Aí tá a apostila 1.500 questões gabarita SUS. Se você ainda não sabe do que eu tô falando, não perde a oportunidade, tá? Eu criei uma apostila com 1.500 questões sobre o SUS. Provas de concurso, residência profissional na área da saúde, são todas questões de concurso de 2020, tá? Até 2023. Então, as questões estão super atualizadas, estão catalogadas por assunto. Então, tem lá questão, não, peraí, hoje eu quero fazer questão sobre a Lei 8.080. Então, tem lá, Lei 8.080 e só questões sobre ela. Ah, não, hoje eu quero fazer questões sobre a PNAB. Vai lá no tópicozinho PNAB e vai ter só questões sobre ela. Questões gabaritadas, todas com gabarito. Então, isso aqui, gente, é uma ferramenta muito eficaz para você praticar o estudo ativo, tá? E você garantir aí a sua aprovação. Tem um link
na descrição desse vídeo para quem quiser adquirir a apostila, ou fique até o final da aula que tem também uma surpresa para vocês. 8º passo, lembre da integralidade. Como assim, doutora? Para você que está começando a estudar SUS e não conhece a integralidade, não se preocupe, você vai ouvir muito sobre a integralidade, né? Eu sou suspeita porque é um princípio que eu amo, que é a integralidade, que é olhar o indivíduo como um todo. Então, assim como a nossa saúde, ela depende de tudo, depende das nossas relações familiares, do nosso convívio social, do nosso ambiente de trabalho, das condições de trabalho, depende de tudo, gente, determinantes e condicionantes da saúde, tá? Assim como a nossa saúde depende de tudo, o seu aprendizado vai ser influenciado por tudo, porque você não só estuda, porque não tem como você dissociar todo o resto da sua vida, tá? No momento que você está estudando. Então, lembre que você precisa dormir, né? Para realmente consolidar lá a memória de aprendizado, você precisa ter horas de sono efetiva, você precisa praticar atividade física. Então, naquele seu horáriozinho de estudo, gente, atividade física, eu preciso me aprofundar nesse conteúdo com vocês, porque eu estou estudando tanto sobre atividade física, né, nesses últimos meses, nesse último ano que passou. Eu tenho me aprofundado muito e é impressionante os benefícios para a nossa saúde física e mental. Então, atividade física, mas eu não tenho tempo. Eu vou perder tempo, doutora, fazendo atividade física, quando na verdade eu preciso passar mais horas lendo. Não, a gente já entendeu que isso não é a forma eficaz. Você praticar atividade física no primeiro horáriozinho da manhã, pelo menos 30 minutinhos todos os dias, vai te fazer ganhar tanto aprendizado que você não tem noção. Você vai ter um estudo mais efetivo, tá? Porque a gente mexe com toda a fisiologia do nosso corpo, incluindo do nosso cérebro, tá? Então, assim, é preciso inserir atividade física, é preciso você, sim, considerar os seus relacionamentos pessoais, familiares, sociais, tá? É preciso você dormir bem, é preciso você se alimentar bem. Então, considere a integralidade, tá? Você é um ser integral. Para você estudar SUS, você precisa estar bem, tá? Não adianta você, não, já sei, até o dia da prova, eu vou virar todas as noites, vou dormir 2 horas por noite, vou parar de falar com todos os meus familiares e amigos, né? Porque é assim que se faz, né? É assim, o certo é assim. E aí eu vou também, na atividade física que eu faço, eu vou parar, porque eu já ganho aquela meia horinha de estudo. Isso é o maior erro, tá? Você não vai ter um estudo mais eficaz, você vai ter mais tempo de leitura, de assistir videoaula, mas isso não significa que você vai aprender mais, tá? Porque o teu corpo não vai absorver, lembra da curva do esquecimento, tá? Então, o que você precisa? Você precisa estar bem para aprender, tá? Gente, isso não é papo de médica, tá? Isso não é papo só de médica. Eu sei que eu sou médica, mas isso não é papo de médica. Isso é papo de uma pessoa que já estudou muito errado na vida lá atrás e aprendeu a estudar e corrigiu a rota e conseguiu identificar os erros e tá aqui compartilhando com vocês. Então, isso sim é fundamental para o teu estudo e para o teu aprendizado sobre o SUS, tá? Coloque atividade física, coloque alimentação saudável, coloque sono. Não adianta virar noites e noites e noites, você não vai saber na prova. Você não vai fixar o conteúdo que você tá lendo, tá bem? Que você tá lendo só não, que você tá vendo videoaula, que você tá fazendo questão. Então é preciso lembrar que você é um ser integral, tá bem? Bora lá! 9. Priorize. Você não precisa saber tudo o que tá no seu edital. Mas, doutora, você não disse para eu olhar o edital e ver lá os assuntos e fazer um horário de estudo? Sim. Mas você precisa priorizar assuntos que são mais prevalentes na sua prova. O que é que eu sugiro você fazer? Pegue provas que você vai fazer, seja o teu edital já está lá marcado, ou o edital que ainda vai marcar, pega provas anteriores desse concurso que você vai fazer, tá? Dessa prova de residência, enfim. E você vai ver quais os temas que estão sempre presentes. Geralmente, quais são eles? PNAB e Lei 8080. Gente, isso aqui é o coração do SUS. A Lei 8080, porque foi lá no iniciozinho, né? Então, vai falar sobre como o SUS vai ser e tal. E a PNAB vem para reformular tudo isso, né? Que a Lei 8080 trouxe. E fala sobre
tudo sobre quase tudo, né? Não tem como falar sobre tudo, mas assim, como o SUS funciona na prática. Para vocês terem noção, quem nunca teve a oportunidade de estudar PNAB, ela fala da ambiência. O que é ambiência, doutora? Eu não entendi nada. Ela fala como o postinho tem que ser. Ela fala a placa que tem que ter dentro do postinho. Ela fala como os profissionais têm que trabalhar. Ela fala a jornada de trabalho dos profissionais. Ela fala quais os profissionais têm que ter. Gente, ela fala sobre como o SUS vai funcionar na prática, tá? Então, PNAB Lei 8.080, se caem mais em prova, é isso que eu vou priorizar. Eu não vou estar perdendo tempo estudando aquele assunto que caiu um ano, uma vez na vida. Se você não tem tempo, se você como eu tá na vida adulta aí, de filhos e tudo, priorize, tá certo? Priorize, estude primeiro e priorize no tempo que você tem o que mais cai. Porque o que vai te fazer ser aprovado não é acertar a questão mais difícil, que quase ninguém acertou, e sim acertar o maior número de questões, tá? Então, para acertar o maior número de questões, é aquilo que mais cai. Prioriza, tá bom? 10, tenha um método de estudo. Gente, isso aqui eu indico muito, tá? Você tem um método de estudo. Eu digo isso assim porque, nossa, quando eu fui fazer medicina, né? Eu passei um ano no cursinho e eu tive a oportunidade de estudar no melhor, eu tenho certeza que era o melhor curso pré-vestibular de medicina da minha cidade, porque eu fui bolsista, eu ganhei bolsa lá, né? Eu não tinha condições de estudar lá, mas eu ganhei bolsa. E pra mim foi um privilégio que eu nunca esqueci. Se eu não tivesse feito aquele cursinho, eu não estaria aqui hoje falando pra vocês, né? Sendo médica. Então eu sou eternamente grata àqueles professores que me deram essa oportunidade. E esses professores foram decisivos na minha vida, na minha aprovação. Tá? Por quê? Porque eles tinham um método para me apresentar de estudo. Se você pegar o vestibular de medicina e quem já fez o vestibular na vida sabe que é tudo e mais um pouco. Se eu tivesse na cabeça que eu tinha que estudar tudo de qualquer jeito, só lendo, vou estudar sozinha para passar em medicina. Conseguiria? Talvez. Passando uns 10 anos aí tentando, talvez eu conseguiria, tá? Mas eu consegui em um. Por quê? Porque eu tinha professores, porque eu tinha um método de estudo, tá? Então, é a mesma coisa, eu sempre dou esse exemplo aí, esse aviãozinho que você está vendo. Dá pra eu ir, hoje eu tô morando no Rio Grande do Sul e eu vim de Recife. Dava pra eu vir pra cá, pro Rio Grande do Sul, de Recife, fica lá em cima, Pernambuco, até aqui, Rio Grande do Sul, de carro, dava. Se eu quiser até andando é possível, né? Mas eu ia passar quanto tempo pra chegar? Certamente eu iria passar dias para chegar, né? Eu calculo aí uns 4 a 5 dias. Mas eu vim de avião e demorou 4 horas. Então, o método de estudo vai ser o teu avião para ser aprovado, tá? Vai ser você conseguir fazer mais e menos tempo, tá? É o teu direcionamento. E isso, gente, assim, se você quer realmente uma aprovação, uma garantia de aprovação, se você quer se aprofundar no teu estudo do SUS, tenha um método de estudo. E aqui é a hora de eu te oferecer o meu método de estudo, o nosso método de estudo, porque na verdade foi criado para vocês, que é o Gabarita SUS, né, gente? Um projeto que já tá aí para ser executado há um tempo, né? E agora eu tô tirando ele, enfim, do papel. Eu sei que muitos estavam esperando e me perguntando já sobre ele, quando é que ia sair o Gabarita SUS. E oficialmente estão abertas as inscrições para o Gabarita SUS. O que é o Gabarita SUS? É o teu método de estudo, tá? O Gabarita SUS, ele vai ter 2 eixos principais de ensino, tá? O módulo SUS, onde vocês vão ter todas as aulas sobre o SUS, e o módulo Gabarita, onde eu vou dar o a mais, onde eu vou preparar vocês para realizar a prova. Então, método de estudo, método de resolução de questão, inclusive aulas como ansiedade e sono vão ter nesse módulo também. Aulas como essa de como estudar SUS, tá, gente? Então, o módulo Gabarita é o diferencial do Gabarita SUS. É o a mais, é o que você vai encontrar de plus no Gabarita SUS aí para vocês. Mas, assim, o módulo SUS é o que vocês estão procurando, tá? Esse é um curso que hoje ele tá parcialmente na planta. Por que ele tá parcialmente na planta? Ixi, já coloquei aí o preço. Tá, ele tá parcialmente na planta. Por isso, e exclusivamente para vocês que estão vendo essa aula, eu tô dando um desconto que só vai durar 24 horas, tá? Então, essa aula tá acontecendo, a gente começou aí mais ou menos 8 horas, né?
Então, até 8 horas de amanhã, quem adquirir o método Gabarita SUS, o curso Gabarita SUS, vai poder adquirir por esse preço. Depois dessas 24 horas, esse preço não vai existir, tá? Não adianta, não vai existir. É desse preço anterior, que vai, depois de 24 horas vai ficar R$ 497, que ainda é um investimento bem barato, considerando tudo que você vai ter acesso, tá? Mas nas primeiras 24 horas vai ser por esse valor aí. E dentro do Gabarita SUS, o que é que você vai ter? Você vai ganhar a apostila, tá? A apostila de 1.500 questões. Você vai ganhar todos os assuntos do SUS. Algumas aulas do SUS, inclusive, gente, são aulas que vocês já viram no canal, tá? Aula de Lei 8080, por exemplo. Vocês viram lá na aula, quem já viu essa aula, o símbolozinho do Gabarita SUS. Porque, na verdade, aquela aula ela foi feita pro Gabarita SUS. Então, ela tá no canal temporariamente, tá? Então, ela não vai ficar para sempre no canal. Breve eu vou tirar essas aulas do canal, porque elas vão ser exclusivas para os alunos do curso Gabarita SUS, tá? Mas algumas eu vou deixar no canal e outras vão ser exclusivas do curso. Ah, doutora, mas por que eu vou comprar o curso se algumas aulas estão lá? São algumas poucas aulas, as aulas iniciais, História do SUS, Lei 8080, mas aulas, por exemplo, como a PNAB, não vão nem passar pelo canal, tá, gente? Porque a PNAB, a Política Nacional de Atenção Básica, é uma aula muito extensa. Eu tive que dividir em várias partes essa aula para vocês e preparar para vocês. Quem adquirir hoje esse curso vai ver que não estão todas as aulas lá ainda. Por quê? Porque é um curso na planta. O que é isso? A gente tem até PNAB, já tem a primeira aula de PNAB lá. E a segunda aula tem um cronograma lá, quando vocês linkarem vocês podem ver. Já tá para sair na outra semana, tá? A segunda parte da aula de PNAB. E aí vão ter algumas aulas que vão sendo publicadas ao longo do nosso cronograma, tá? Então, por isso que ele tá nesse valor tão simbólico, gente. Ó, isso aqui, com o tempo, vai aumentar, porque realmente o meu investimento para preparar esse curso para vocês está sendo bem alto, tá? E eu não tô falando só de investimento financeiro, eu tô falando de investimento de tempo mesmo. Porque é preciso dedicação para preparar todas essas aulas. E eu não estou falando só das aulas do SUS, tá, gente? As aulas do SUS vocês precisam, sim, vocês precisam entender do conteúdo. Mas o que mais vocês precisam são as aulas do Gabarita também, tá? Que são aulas que vão realmente fazer com que o teu aprendizado seja mais efetivo. Então, tu vai ter a apostila, tu vai ter os slides de todas as aulas que eu dei até hoje, que vão estar lá no Gabarita SUS. Tu vai ter um grupo que tu vai fazer parte para exercer o que eu falei para vocês de estudo ativo. Eu quero vocês conversando nesse grupo, eu quero vocês discutindo, eu quero vocês tirando dúvidas uns com os outros. Esporadicamente eu vou sim aparecer no grupo, responder algumas questões, tá? Mas é um grupo mais para vocês, alunos do Gabarita SUS, trocarem informações, tá? Então é um curso que eu preparei para vocês. Há um tempo eu venho preparando para vocês com muito carinho e eu espero muito que ajude muita gente, tá? Eu espero muito te auxiliar nessa jornada, se você decidir por esse método. Se não for esse método, escolha o método de estudo, tá? O link para adquirir o Gabarita SUS vai ficar aqui na descrição do vídeo, basta você acessar e adquirir. Se vai adquirir, aproveita essa promoção das primeiras 24 horas. Gente, esse valor aqui, para tudo que você vai ganhar, você não tem noção, é muito simbólico. Tá? É muito simbólico. E esse valor pode ser parcelado, se eu não me engano, em 10 ou em 12 vezes. Então, fica um valor por mês, assim, muito mais barato que um lanche que você faz na rua, né? Mais barato que, meu Deus do céu. Eu acho que muito sanduíche é mais caro do que o que você vai pagar por mês para ter acesso a esse curso. E quem adquiriu o curso Gabarita SUS, mesmo adquirindo por esse preço, todas as melhorias que eu fizer no curso, essa pessoa vai ganhar sem pagar nada mais por isso. Então, as aulas que ainda não... Tem aulas no cronograma lá que vocês vão acessar, mas tem aulas que nem estão no cronograma, que eu pretendo colocar depois, e que você que adquiriu por esse preço simbólico aqui, que você vai ver lá na frente, você vai me agradecer. Meu Deus, eu comprei naquele lançamento, enquanto o curso estava na planta, paguei aquele valor simbólico e hoje eu tenho acesso a tudo isso. Né? E você vai ver que o valor realmente ele tem que ser proporcional ao investimento, gente. É um investimento em conhecimento, tá? Se eu for falar para vocês aqui todo o investimento que eu já fiz para hoje conseguir preparar essas aulas para vocês, financeiro mesmo, investimento em cursos que eu fiz e tudo, não é nem o caso.
E se você for pesquisar outros cursos de qualidade do SUS, também acima do valor. Então, vocês sabem, eu amo compartilhar conhecimento, eu faço com o maior prazer e eu trouxe esse método para vocês, porque eu tenho... Gente, eu tenho um desejo tão grande que as pessoas comecem como eu, a me surpreender com o SUS, a gostar do SUS, a irem para a vida profissional mais preparadas. E eu tenho certeza que o Gabarita SUS vai ser uma ferramenta para fazer isso. Então é isso, tá? Eu espero que essa aula tenha ajudado vocês. Quem tiver interesse é só acessar o link, tá? O link de quem quiser, só a apostila tá aqui. E o link de quem quiser também, o método Gabarita SUS está aqui embaixo na descrição do vídeo. Uma excelente noite para vocês e até a próxima!